सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्ता वृन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्ताद्रिहं पुनुतपाल्भवाद्दिपोषम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
Naham bande tava charanayor danda madanda hetu kumbhipakam narakam napanetam ramya rama midu talunata nandane navirantum bhave bhave hidaya bhavane bhavayam bhavandam Naham bande tava charanayor danda madanda hetu Kumbhipakam narakam napanetum Ramya rama midu tanulata nandane nabhirantum Bhave bhave hidaya bhavane bhavayam bhavantam Gauriya Goshtibhati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Gaudiya Gostipati Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que aquele que dirá, eu tenho meus direitos pessoais, você não pode interferir com eles. Prabhupada disse, então eu não tenho relação com esse tipo de discípulo. Não tenho nenhum tipo de relação com ele. Ele nunca me viu e eu nunca o vi. Disse Gaudiya Gostipati Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse, aquele que vai exigir, eu tenho minha vida pessoal, você não tem direito de interferir com ela, eu tenho minha privacidade. Eu posso fazer, posso não fazer, é minha escolha. Prabhupada diz, então eu nunca tive relação com tal pessoa, tenha certeza. Nunca tive nenhuma relação com tal pessoa, ele nunca nem me viu e tampouco eu o vi. Porque uma vida caprichosa não pode nos ajudar a atravessar o oceano das ilusões materiais, de qualquer maneira. De qualquer maneira, você vai afogar nesse oceano de ilusões materiais. Se você fizer assim, de qualquer maneira você vai naufragar, porque quem pode lhe salvar? Você não pode salvar a si mesmo. Os materialistas, os trapaceiros não podem salvar você. Seu marido não pode salvar, sua esposa não pode te salvar, seu amigo, seus filhos. Quem pode salvar então se ninguém deles pode te salvar? Somente, exclusivamente o Shuddha Guru Vaishnava pode me salvar. Porque eles não têm interesse pessoal. O mundo inteiro pode deixá-los. Mesmo assim, eles não se importam. Eles vão adiante falando o mesmo tópico sobre a verdade absoluta. As pessoas podem rejeitá-lo, as pessoas podem gostar ou podem não gostar. Nós não nos importamos com a opinião da alma condicionada, porque a alma condicionada é guiada por Maya. Quando você vem no mundo da vida espiritual, então nós devemos entender que você gostaria de ser guiado pelo Guru e pelos Vaishnavas. Mas até hoje, nós queremos ser controlados por Maya Devi. O que isso significa? Por que isso? Você quer fazer bhajana? O que isso significa? Você quer fazer Hari Bhajana? Isso significa que você quer ser controlado pelo Guru, pelos Vaishnavas. Nós não poderemos imaginar que você queira ser controlado por Maya Devi. Mas no oceano de Maya, você está agora flutuando. Você pode ser levado a qualquer lugar. Não existe segurança. Enquanto nós não vamos confirmar com todo o nosso coração que a nossa submissão é perfeita 100%, eu não estou mentindo, que minha submissão seja 100%, sem que eu esteja mentindo. Eu tenho um genuíno amor pelo Guru, pelos Vaishnavas e com ninguém mais. Porque se você faz relações nesse mundo material, se você faz amizade, se você troca amor com alguém no mundo material, você desnecessariamente vai convidar as suas amarras, suas algemas. Você já está preso.
Você já está preso na cadeia de Mahayadevi. Nós estamos tentando tirar você da cadeia. E é por isso que você me chuta, que você nos chuta. Porque nós queremos liberar você da cadeia de Mahayadevi. É por isso que você nos entende mal. Me entende mal, quer me chutar para longe. Tudo bem. Num asilo mental, você vai encontrar muitos pacientes mentais. O doutor quer checá-lo, dar uma injeção nele, mas esses pacientes loucos querem dar um chute no doutor. Mas o doutor não se vinga, ele não vai querer se vingar, porque ele sabe que eles têm problemas mentais. O paciente pode chutar. Eles estão no hospício. Então, esse é o mundo. Nesse mundo, nós poderíamos chamar esse mundo de hospício, de hospital mental. De uma maneira ou de outra, as pessoas são perturbadas mentalmente. E eles não querem que o tratamento que eu faço continue aos poucos. Eles não querem um remédio. Eles não querem que meu tratamento continue. Um dia eles recobrem a própria saúde espiritual. Eles não querem. É por isso que o mundo inteiro está cheio de pacientes de hospício, de pacientes doentes mentais. Direto ou indiretamente, de uma maneira ou de outra, todos têm um problema mental. São pacientes desse hospício da realidade material. Então, o verso com o qual eu comecei é um verso muito, muito importante, que diz que esse rei queria cuspir no mundo material, cuspir na vida familiar. Porque ele havia já realizado, ele pôde perceber, ele pôde realizar a amargura, o sabor amargo do mundo material. Quão amargo, quão sujo e deplorável é este mundo material. Agora eu estou sem ajuda nenhuma. Esse mundo material, essa vida material, ele não estava interessado na rainha, nos ministros, nos filhos, nas filhas, nada. Eu não posso acreditar neles. Essa é a verdade nua do mundo material. Você pode acreditar ou não. Isso não é um grande problema. Todo mundo quer trapacear você. Todo mundo quer trapacear você de uma maneira ou de outra. Todos. Direto ou indiretamente. Todos. As pessoas do mundo material querem te mandar para o inferno. Eles querem preparar para mandar você na direção dos infernos. Mas nós queremos fazer com que a sua jornada vá na direção do infinito, de Ananta. Mas isso você não consegue realizar. Você não consegue realizar. Neste mundo material, não existe um objeto, um item, não existe um homem, uma mulher, nada que possam ser desfrutados. Isso é a nossa loucura. Essa é a nossa loucura. Nós sentimos, eu sinto atração por aquela pessoa, então eu posso desfrutar dela. E que desfrute é esse? Que desfrute você pode fazer? Tudo é matéria. Um pedaço de matéria vai colidir com outro pedaço de matéria. Um outro pedaço de matéria sente atração por outro pedaço de matéria. Somente isso, matéria. Porque a mente é material, seu intelecto é material, seu corpo é material. Tudo para você é matéria. Somente a magia, como a magia de um fantasma que você não consegue enxergar. É uma magia. Então, o seu Chinmaya, o seu Chit Particle, a sua Atma, somente essa Atma, essa Jivatma, essa partícula de consciência está dentro do seu corpo. E é por isso que você está sentindo
Por isso Feeling is que good or bad, everything, that's up to you. o que você sentir de bom ou de ruim, o que é isso, depende de você. Mas esse sentimento está ligado a Chetan, a consciência. Se não houver consciência, se você deixar seu corpo, por exemplo, se sua alma deixar seu corpo, tente entender isso. Se sua alma sai do seu corpo, então eu poderia queimar você, cortar você, nada aconteceria. Ah, não, seu corpo. Poderia cortar seu corpo, queimar seu corpo, você não reagiria. É somente porque a alma está aí escondida. E ela é o objeto mais sutil e invisível deste universo. Krishna declara isso para Uddhava. De todos os objetos sutis que existem, o objeto mais sutil de todos é a alma individual, a Atma. Nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma partícula de poeira pode ser tão sutil, tão infinitesimal quanto a alma. E essa mesma alma, dentro do seu corpo, ela é a razão pela qual você tem o poder da consciência. Mas bom ou ruim, a Atma não tem nada a ver com isso. Simplesmente porque ela está lá, Chaitanya, a consciência. Se a consciência não estiver lá, quem vai sentir o bem, quem vai sentir o mal, quem vai sentir prazer ou dor? A Atma está aí numa forma escondida, você não realiza, mas a sua dor, o seu prazer, o bom, o bem, o mal, tudo é dirigido por Maya. Isso você não tem ideia disso. Você fala, não. Por que você não gosta? Porque seu samskara não vai ajudar você. Então, bem ou mal, prazer e dor, tudo isso é controlado por Maya Devi. Somente uma sensação está lá, mas essa sensação, você recebe uma resposta por conta da Atma. Mas a Atma não tem nada a ver com a dor e com o prazer. A Atma diz, eu sou pura. Minha forma original não existe dor nem prazer materiais. Porque muitas vezes eu disse que no background do passado, do presente e do futuro, o passado infinito, o presente e o futuro, não existe realidade da sua dor e do seu prazer. O que você está sentindo agora, que para você é dor, para mim é felicidade. Você não quer levantar cedo de manhã? Você fala, ai não, eu vou levantar às 8 da manhã ou às 10. Mas se eu não puder levantar, eu, por exemplo, sinto dor. O dia inteiro eu me sinto perturbado se eu não levanto cedo. Você se sente confortável com temperatura de menos 20. Mas um homem que vive no Rajasthan está acostumado com 45 graus. Ele não vai se ajustar com menos 20. Então, o que é bom para você pode ser ruim para ele ou para ela. O que é bom para ele pode ser ruim para ela. Esse é o status, é assim que funciona o mundo material. Então, o tempo passado, presente e futuro, nós vamos segregá-los, dividi-los. O tempo é Akhanda Kala, ele é o tempo indivisível. Mas é porque você está nessa posição, então você tem o privilégio de dizer a que horas são agora. Mas o tempo está fluindo eternamente. O tempo não se importa com quem está fazendo o quê. Está fluindo. Você vai calcular, agora é 10 da manhã. Até o meio-dia vou ter que fazer isso e aquilo. Mas o tempo é indivisível, Akhanda Kala, Mahakal. Aquele que leva embora todos os seus dias, um por um, da sua vida. Você está indo na direção da morte, mas você não realiza.
every morning time, a cada dia de manhã, turn, night time, de noite again e morning de novo time, manhã, then one and after e another, e depois one outro, e after depois another, outro. Esses dias são days are tirados de going você. away from your Esses dias estão indo embora da sua vida. but you don't know. Mas você You não are wasting your consegue life. entender. Você está You are just wasting your desperdiçando a life sua eating, vida. Você sleeping está and enjoying. desperdiçando a sua vida comendo, But you dormindo e desfrutando. Mas You você se are esquece approaching towards death. que você está indo na direção da morte. Nothing to do. E não há nada a fazer contra What do isso. you mean by present? O que você quer dizer com presente? What do you mean by present? O que você quer dizer com presente? Because Panini is speaking, Porque Panini Sputoma, diz very critical. algo muito crítico. Panini é o primeiro gramático do sânscrito. E outros Vyakaranik, those were Vyakaraniks, very ou powerful. seja, gramáticos. By the Vyakarana é mercy of gramática. Shankar, Panini, Então, pela misericórdia do Senhor Shiva, Panini, out of that going to analytically ele going vai to decodificar make some grammar, o very alfabeto e a gramática. nice. Uma And gramática Mahaprabhu excelente. used to E Mahaprabhu costumava ler Kola Bhakaran. o Kola Vyakarana. Mahaprabhu used to read Kola Bhakaran. Mahaprabhu costumava ler a gramática em sânscrito e costumava Kola ensiná-la. Bhakaran. Kola Bhakaran given by Kartikeya. Kartik, you know Kartik? Então, você sabe, essa Kartik Ganesh. isso foi dado por Kartikeya, o irmão de Ganesha. One Maharaja. He was Então, incited existia by esse queen Maharaj que unknowingly, foi incitado because pela queen rainha. A and rainha king playing e o rei water game. estavam brincando na água. Our queen is very educated. A rainha era muito polida, Grammar, muito everything. educada. She is speaking in Sanskrit. Ela fala em sânscrito. English meaning is this: don't give water to me. Em inglês, o significado era não jogue água em mim. This is the English meaning. Sanskrit they say Ma udakam dehi. Mas em sânscrito soa assim: Ma udakam dehi, não jogue King água. had no idea Mas o rei não about sabia language. nada sobre essa língua. Ele pensa, Misty, sweet ball. ele achava Or que Sundays. essa palavra significava doce. King going to bring some Então ele sweet trouxe everything. doces But why para you are ela. giving? You told Você Ma pediu udakam dehi. udakam dehi, Queen laughing. a rainha riu. The so idiot my Nossa, meu marido é muito tolo. Meu rei é was tolo. insulted. Ele se sentiu insultado. When he was ignored, Quando ele foi insulted, ignorado, King left everything. o rei deixou tudo, Forest. foi até a So floresta. long as I am not become Vidwan, Ele falou, enquanto eu não me tornar um vidwan, um homem de conhecimento, eu não vou retornar. Ele começou a orar para Kartikeya. Kartikeya veio e deu poder para ele, abençoou ele. E a partir daquele momento, ele escreveu essa Kola Vyakarana. this way, Então, dessa maneira, Panini diz, or what do you mean by Panini? Einstein also. quem é time is Panini? nothing but movement. Einstein, por exemplo, entendeu que o tempo é, na verdade, um What do you mean movimento. present? Mas o que é o presente? If you write Se você P-R-A-C-N-T, escrever then whenever you pronounce P, P-S-E-N-T, quando você pronuncia o P, the chapter of a letra P vai para o capítulo relativo ao passado. Assim que é pronunciado. P, when you pronounce P, Quando você pronuncia o P de presente, o P já se foi. R O R gone. também se foi. Then when you totally pronunciation not possible. Panini Então a speaking, pronúncia pura não é possível, total não é possível. Cada palavra tem um poder de Panini. E elas finally juntas going to expose the meaning. vão expor o It significado. automatically develop. Isso Actually, automaticamente P se has nothing to do. desenvolve. O P não tem nada a ver com isso. Quando você diz presente, você Then escreve. when you write present, Quando você escreve they're all gone in presente, the chapter of past. essa escrita já foi parar no passado, no capítulo do tempo passado. O que você quer dizer com presente? Specifically, if you Especificamente, in cool brain, if you se think, você pensar com o cérebro present is fresco, what is strange thing. sereno, What do you mean by present? o que nós queremos dizer com presente? When I'm speaking one Então, quando eu word, digo uma palavra de then cada all vez, word going in the chapter of past. então cada palavra que eu pronuncio vai para dentro do This way, capítulo, do compartimento do passado. Whatever objects of enjoyment you feel Dessa maneira, qualquer objeto de desfrute no qual você pense ou no qual você sinta, with your não tem nada a ver com a sua alma. nothing to do. Nada a ver.
only it is one kind of magic spell. É somente como uma magia, um feitiço. Who is girl, who is boy, Quem é uma menina, quem é um who is menino, old, quem que é who is velho, young, quem que é jovem, who is baby, quem é um bebê. all matter. Tudo é matéria. Only the stages of your body. Somente são estágios do seu corpo. I mean, your body, according to muscle and everything. O corpo de acordo com o músculo. Ou O melhor, o corpo formado por músculos criados por Mayadevi. E aí, por isso você acha que tal pessoa é um homem, que tal pessoa é uma mulher, mas tudo é matéria. Pururava era um rei muito poderoso, mas ele se tornou um tolo. Então, Urvasi sente atraído por ela, pela sua esposa Urvashi, e ele era Pururava. E eles gastaram seu tempo. Ele perdeu todo o seu poder e chorou como um louco no final de sua vida. Uma personalidade poderosíssima. Agora, por conta da luxúria e do desejo de desfrutar, ele se tornou um mendigo de rua. Essa é a condição. Pururava, o corpo dela... Pururava, o corpo dele era matéria. Urvashi, o corpo dela também era matéria. Mesmo o intelecto que guia você, ele também é matéria. A mente através da qual você pensa algo também é matéria. Tudo isso é matéria. Não é aprákrita, não é transcendental. Não há nada a fazer. Bhaktivinoda Thakur disse que a mente deveria ser comparada com Chidavas. Como Namavas. Você está cantando os santos nomes, mas você não está fazendo o verdadeiro Harinama. Quando você está inclinado 100% para o Gurudeva, para o Guru, para os Vaishnavas, aí você desenvolve um desejo de servir. Seva muda. Desejo de fazer seva. Todos os seus órgãos querem fazer seva. Seus olhos querem ver Bhagavan, o seu ouvido quer ouvir Harikatha. Você não se sente cansado. Você deve se sentir cansado de servir a matéria. Aí sim você está numa posição selva. Então assim você pode cantar os santos nomes. Então Bhaktivinoda Thakur disse muitas vezes: você está fazendo seva com todos os seus órgãos e sentidos, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, sua perna, o que quer que seja. Mas a sua língua deveria estar sempre pronunciando os santos nomes, sem parar. Você está limpando o quarto, fazendo esse serviço, fazendo aquele outro, não importa, não pare de pronunciar os santos nomes. Bhaktivinoda Thakur escreve isso sobre o seu Bhajana Kutir. Ele escreve isso em Bengali. Com todos os seus órgãos dos sentidos, deixe que eles façam esse serviço, mas deixe que a sua língua pronuncie os santos nomes. E aí, quem sabe, um dia você lá na frente vai poder pronunciar os santos nomes. Então, quando todos os seus órgãos dos sentidos estiverem ocupados no seva, e você não quiser fazer coisas materiais nunca mais, você não vai querer nem falar com as pessoas. Você vai se sentir cansado de falar com eles. Você vai se sentir cansado. Como Rupa Goswami Pada disse: ó Senhor, você pode me colocar numa caixa, numa gaiola, e colocar fogo em volta dela. Eu vou me sentir sempre confortável. Sim, numa jaula, você pode me colocar numa jaula e colocar fogo em volta, e eu vou me sentir confortável. Mukunda Vimukho Jano Sangvasa Vaishasam. Bhagavan, kindly, you don't allow me to do material. Por favor, gentilmente, Those who are absorbing in matter. Não deixe eu me associar com a matéria. E não quero nem ver o rosto daqueles que se associam com a matéria. Mas eu preciso vê-los para poder dar remédio para eles, para liberá-los. Esse é o meu dever. E é o seu dever também me chutar. Deixe eles fazerem seu dever e eu farei o meu. Em Vrindavana, um homem muito rico quis distribuir
cobertores no Keshigata, e todos os sadhus fizeram uma fila. Quando eu costumava fazer parikrama, às vezes tinha algum homem rico que olhava para mim enquanto eu fazia parikrama. Ele me dava uma indicação, ele me chamava com a mão para me dar um cobertor. Porque se ele gritar, todos poderiam vir. Ele vai escolher as personalidades para quem ele vai dar o cobertor. Então ele olhou para mim e por acaso eu olhei para ele. Ele falou, toma o cobertor. Eu falei, não preciso. Assim existe uma fila para pegar cobertores desse homem rico. Não aquele que ofereceu para mim, um outro que eu estou falando que estava sentado no Keshigata. E um trapaceiro, a maioria das pessoas é trapaceira. Trapaceira significa aquele que trapaceia a si mesmo. Você não vai se justificar com a sua alma. Você está fazendo isso? Não. Você está fazendo injustiças com a sua alma. Você vai ter que ser punido por isso. Você está fazendo coisas injustas. Não. Você está fazendo injustiças com a sua alma. A sua alma quer ouvir Harikata, quer ficar com o sadhu, mas a sua mente material quer chutar tudo isso para longe. Você não vai fazer justiça para a sua alma dessa maneira. E, portanto, você será punido por conta disso. Então, num determinado sentido, nós somos todos trapaceiros. Então, um trapaceiro não poderia chamá-lo de sadhu. Então, um sadhu pegou aquele cobertor e escondeu o cobertor, mudou um pouco de roupa e voltou lá na fila para pegar mais cobertor. Mas o homem rico olhou e falou, você já pegou um cobertor. Não, eu nunca peguei. Você está mentindo. Senão eu tenho certeza que você pegou um cobertor. Ele falou, não, eu não vou dar 2 para você porque tem muitas pessoas que estão na fila. Aí ele sentou numa pedra no Keshigata e falou um monte de palavrão contra esse homem rico. Desnecessariamente. Porque esse homem rico teve a capacidade de pegar, desmascará-lo. Você já pegou? Não, não peguei. E aí ele vai xingar ele. E algum cavaleiro disse, olha, você está xingando aquele... Ah, não, aquele sadhu lá estava xingando você. Está xingando você. Ele disse para o homem rico que sorriu. Eu tenho cobertores, estou distribuindo. Ele tem um coração sujo e distribui palavrão. O que quer que você tenha dentro do seu coração é o que você pode dar para os outros. Você tem seu coração sujo, você pode falar um monte de gírias. Então, o que quer que eu tenha, nós vamos distribuir. O que é que ele tenha, nós vamos distribuir. Eu farei o meu dever, ele fará o seu. Então, as pessoas do mundo inteiro podem me chutar porque eu estou produzindo a verdade absoluta. Eu não estou me sentindo cansado. Já me viram cansado? Eu poderia desfrutar de uma popularidade imensa, mas eu não estou interessado nisso. Não estou interessado em dinheiro, não estou interessado em posição, é por isso que o Senhor Supremo permite que eu fale dessa maneira. Se houver alguma contaminação dentro do meu coração, eu não poderia falar Harikata. Essa é a declaração de Mahaprabhu. Então, se eu não for Trinadapi, quando você vai se tornar Trinadapi? Não tem nem uma gota de Labha Pujapratista, de prazeres, fama e dinheiro. Somente aí então você vai se tornar Trinadapi. Mas você está sendo manipulado por eles. Eles estão dizendo, se eu falar palavras doces, de maneira suave e jocosa, eu tenho uma faca de açúcar muito doce, mas eu vou poder cortar você. Então, qualquer objeto do qual você queira desfrutar, você deve pensar. Então,
Por conta desses 5 itens, você não vai encontrar nenhum objeto de desfrute. Desses 5 objetos, se você pensar com seu cérebro frio, não, você não vai achar nada. Se um homem rico, vamos supor que fosse o homem mais rico do mundo, alguém nos Estados Unidos, ele quer controlar a política do mundo, está comprando satélites, ele é muito rico. Ele controla as crianças para poder controlá-los através do que o satélite transmite, talvez. Então, dessa maneira. Por quê? O que ele está procurando? Nada além dessas coisas. Por um lado ou por outro. Do lado que você quiser ir. Então, mesmo que você queira ir de um lado ou que você queira ir por outro, você gosta da mente dela, você gosta, ela gosta da sua mente. Isso também é uma troca material, porque a sua mente é material, a mente dela é material. Isso é um malabarismo, uma troca. E Mayadevi quer trapacear vocês dessa maneira. Então, desse modo, todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, eles não conseguem entender a verdade absoluta. Eles não conseguem entender que estão sendo trapaceados. Não conseguem entender. Então, com seus olhos você está vendo, mas o que você está vendo? Seu olhar tem um samskara no qual ele se apoia. Você está olhando, mas você não consegue realizar, porque você está sendo guiado para o lado errado. Você recebeu conselhos errados. Você se associou com pessoas erradas. Aqueles trapaceiros que querem matar você. Por fim, eles podem matar você. Então, você vai perder sua vida? Por que você vem de longe? Por que você não fica lá onde você estava? Uma vida pacífica. Pacífico é, então, como? Desfrutar a própria vida, e se você acha que isso é paz? Nós não pensamos em paz. Então, Bhagavataji Mahapurana. O verso com o qual nós começamos. Você vai entender que o rei se sentiu revoltado. O rei se sentia revoltado por esse mundo material. E vai falar, ó Senhor, eu amo você naturalmente, meu amor por você é natural. Não é que eu quero me tirar de algum tipo de problema, e que eu não queira sofrer as coisas, e é por isso que eu faço bhajana, não. Eu não estou cantando santos nomes para resolver problemas. Naham bande tava charanayar dandamadantetu kumbhipakam. O meu karma vai me colocar em Kumbhipak, nos infernos chamados Narakas. Não vou pedir para você. Por favor, me dê alívio. Eu não quero ir para o inferno, então eu vou orar aqui assim. Não. Eu não tenho desejo de brincar com as mulheres que existem em Nandankanan, nos jardins celestiais. Eu não quero brincar com elas. Não quero, não tenho esse desejo. Eu perdi o gosto por tudo isso. Eu cheguei a detestar tudo isso, mas uma coisa eu gostaria de implorar para vocês, que o Bhava que está dentro do meu coração seja genuíno. Que vocês entendam que o Bhava que está dentro do meu coração é genuíno, porque não deve haver nenhum tipo de duplicidade. Ó Senhor, arranje isso, que meu Bhava, que minha emoção espiritual seja genuína. Prabhupada escreveu sobre isso.
Madhavendra Puri never wanted to Madhavendra Puri nunca quis trapacear o Senhor Supremo. never wanted to cheat Nunca himself. quis trapacear a si mesmo com um bhava Whatever duplicado. bhava is getting all genuine. Qualquer bhava que ele recebe, qualquer emoção que ele recebe, é genuína porque está tudo ligado ao Bhagavan e ao seu serviço. So Então Prabhupada escreve, Madhavendra Puri bhav ghore churi kabuna korilo janoho sarvada. And that e esse rei, that writer esse escritor, esse poeta, writing that ele Bhagavan escreveu ao Senhor, arranje that at least my para que pelo menos bhava should not get que meu bhava, que minha emoção espiritual seja genuína. So according to that, Então, de I acordo can com go isso, on at least thinking eu vou about pensar, in whatever situation em qualquer I situação can em que eu be seja put in, I colocado, can be put, but eu vou sempre still, pensar assim, mas mesmo assim, bhava should be o bhava deve estar so ok. I Eu can poderia go on worshiping you, continuar thinking you, adorando você, serve you mentally, pensando em você physically, mentalmente, ou, se não é possível fisicamente. you can remember Você pode se lembrar, we have been nós estivemos discussing discutindo about sobre diferentes siddhis, poderes místicos, sim? thinking about different Nós estávamos falando sobre diferentes poderes místicos, sim. what actually Onde nós estávamos, na verdade? Anima, Então falamos de Anima, Mahima, Lagima, Praptir, Indriyair, Pakammo, todos esses Sruto, poderes místicos. Drishtesu, Shakti, Teranam, Ita, Guneshwar, Sango, Bhita, Yat Kamahas, Tad Avashyati, Etame Siddha Yoho, Saumyo, Ashtou, Utpatti, Kamata. 8 different men, Siddhi, 8 diferentes tipos de poderes o Senhor explicou e nós já discutimos alguns. and Mas o time tempo é limitado hoje também. Hoje, o Harikata de Purushottama Vrata, nós aumentamos ele, né? Então nós temos que manter o nosso voto. Nós também havíamos feito uma interrupção. Então essa Mahima você pode se mover grandes extensões, como Shukadeva Goswami. Para Shukadeva Goswami, ele está em todos os lugares. Shukadeva Goswami, Vyasadeva Goswami chama, meu filho, venha, venha. E no nome de Shukadeva, todas as montanhas, as árvores respondiam com eco. Putra, putra, filho, filho, meu filho. Todas as montanhas do Himalaia ou árvores vão dizer: quem são? Kaputra, Kaputra, quem é filho? Quem é filho? Quem é pai? Então Shukadeva Goswami, então a existência dele atravessa e entra em tudo. Shukadeva Goswami externamente não fala nada, mas em nome de Shukadeva, que é. Então esse é o exemplo. Então se alguém puder alcançar esse estágio, essa pessoa pode chegar. Pode. É possível. Então, muitos exemplos eu poderia dar, mas o tempo não vai nos permitir. Então, é só visto que um homem... Nós vemos um homem sentado na beira do Ganges, dois irmãos que são, ou amigos que são barqueiros,
Então, no barco eles estão indo, mas aí existe uma briga entre eles. Os ambos estão no mesmo barco. Eles gostariam de pescar algum peixe, mas de alguma maneira houve essa altercação, essa briga. Então o que aconteceu? Um homem deu um tapão, pá, no rosto. Entende? Então, aí esse homem que era um Brahmabhuta, ele recebeu a marca dos dedos desse tapa. Então, quem apanhou foi um e quem devolveu, quem sentiu a dor foi outro. Existe esse tipo de exemplo. Muitos exemplos como esse. Em Varanasi, existia um Mayavadi. Um Mayavadi podemos dizer, ok, ele é do Maharashtra. Ele era Brahmabhuta. Os britânicos fizeram uma acusação falsa. Uma Mataji disse, enquanto esse Baba estava sentado aqui, ele estava olhando para nós enquanto nós tomamos banho. E a polícia o prendeu e colocou ele na cadeia. Mas de manhã, eles descobriram que esse Baba estava com a porta trancada, mas ele estava fora da jaula, fora da cela. E a tranca estava no lugar, estava tudo no lugar, ele estava andando de um lado para o outro. Porque eles pensam que são o corpo. Alguém quis testá-lo. Estava comendo as próprias fezes, sem ter doença nenhuma. Porque ele pensava que tudo era o Brahma. E um dos seus discípulos quis ver Prakriti Devi, a mãe. Ele tinha recebido toda a misericórdia de Shankar. Mas, na verdade, na sua forma de Nirvishesh, de Brahma impessoal, não como os outros Mayavadis que são trapaceiros. Ele também quer ver Prakriti Devi. Então, você pode tocar os pés de lótus da mãe, ele dá essa indicação. Porque a divindade de Prakriti Devi se manifestou diante dele, como na forma de uma filha ou de uma mãe, ela pode vir. Vai depender da minha condição, da minha consciência. Agora o Senhor Supremo está lá longe. Nós podemos tomar o darshana da nossa mãe. Se nós amamos nossa mãe, sem luxúria, ela pode vir nos dar darshana. Muitos casos como esse, no sul da Índia, um homem realmente desenvolveu uma relação como de mãe e filho. A mãe veio até o sul da Índia numa determinada cidade. A mãe apareceu para amamentá-lo. Isso aconteceu de fato. Então tudo é possível. Por que eu poderia ir tão longe? Mahaprabhu, quando ele tomou a forma de Mahalakshmi, Haridas e outros devotos receberam leite do seio. Então, naquele momento, o Senhor Supremo quer provar o quê? Já foi provado? Isso depende da sua genuinidade. Em quão genuíno é o seu coração. Se existem contaminações, não. Então é possível. É possível. Se você tem esse tipo de bhava, você pode. Sem bhava, se você estiver cheio de duplicidade, aí não é possível. Prakriti também vai testar você. A energia material, a deusa da matéria, não vai permitir que você passe. Então, por 4 anos e meio, um pandita
Agora eu não sei como ele está vivendo. His uncle Sei. O tio dele ele me contou. do Purascharan Costumava fazer 4 Purascharan. years, 4.5 4 anos e meio at the bank of na beira do Kamakha Mandir. Kamakha Mandir. Kundo. I went there one time in a life because I waited. Eu estive lá uma vez na vida. Eu ia dar Harikata lá. Ele foi comigo Anyway, dentro desse templo. Bom, de qualquer maneira, 4.5 years. 4 anos e Continuously meio, day and night, continuamente, noite e dia. Then mother came. Então a mãe um dia foi lá. Mother came. Devi se manifestou por uma fração de segundo, Parvati Devi. Uma fração de segundo, deu Darshana e desapareceu. Uma fração de segundo. Follow. Entende? Mas é muito raro. So Então, it is not false. You can do. So não é falso. Anima, É possível. Mahima, you can become so light, you cannot remember. Você vai se tornar tão leve que você não consegue imaginar. Um dia talvez nós possamos explicar novamente. Sense organ respective Todos os órgãos dos sentidos demigods, if you have estão ligados a um semideus específico. Se você tem amizade com eles, você pode fazer o que você quiser, follow. se tiver o favor deles, entende? So whatever enjoyment you like, you Então can. qualquer desfrute que você queira fazer, You você can pode see fazer. anything out of your reach. Você pode ver tudo longe. You can see, out of this world, that upper planet you can see. Então você vai poder ver o mundo, os mundos celestiais, o mundo transcendental não dá pra gente ver. Você poderia ver o que está acontecendo lá. Então você poderia controlar alguém, influenciar alguém, traduzir poder dentro daquela pessoa. Mahima murter lakhima praptir indriyoir prakammo suto distresu shakti peranami shita guneshu asangobhashita matkamahastat avashyati etame siddhayoho samyo ashtou utpattika mata. Up to this point, Até este ponto, other 10 type of mas os siddhis I outros can 10 tipos de siddhis, nós vamos, quando tivermos tempo, nós vamos analisá-los também, fazendo uma discussão detalhada. Então, qual foi o primeiro verso com o qual eu comecei? Kumbhipakam narakam napanetam ramya rama midutanu lata nandane nabhirantum bhave bhave hidaya bhavane bhavayam bhavantam vanchakalpaturusya vasin patitanang pavana bhavishnabhyo nam